E estamos aqui para trazer boas novas, Samuel, para trazer as boas novas do Evangelho, dizer que o homem é perdido, pecador, indigno, mas Cristo na cruz do Calvário, Ele fez realmente o que eu e você, que ninguém conseguiria fazer, que é realmente a salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria, juntamente com os irmãos, nós meditarmos num texto sagrado aqui, em Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, que comamos, que bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. A temática nossa é justamente pensar hoje, Samuel, nessa necessidade de glorificar a Deus em tudo. O nosso objetivo nessa manhã de sábado é tentarmos desmistificar, desconstruir o conceito do sagrado e do profano, né? Coisa essa que a gente vê muito, vamos supor, nas festas do interior, né? Você vê a programação de uma festa de padroeiro, a programação profana e a programação religiosa. Agora estamos adentrando nas festas juninas, que os três tidos como santos cultuados, e aí sempre tem a ideia, vamos supor, a festa profana e a festa religiosa. E para o conceito bíblico escriturístico, isso não existe. Não existe uma coisa que ora eu sirvo a Deus e ora eu sirvo o mundo, ora eu sirvo ao sagrado e ao profano. Não existe essa unidade. E assim, é isso que a gente tem que tentar pensar nesta manhã, que a minha ação como um todo, seja ela no altar da igreja, no púlpito da igreja, na tribuna da igreja, como na tribuna na Rádio Cidade, seja ela no meu quarto de dormir, ou seja ela nas dependências do templo, enfim, que a minha vida, que as minhas ações, elas perpassem o contexto das quatro paredes do templo. Porque tem muitas pessoas que acham que simplesmente está no templo, né? E a vida fica restrita ao templo, à igreja, né, física, né? E, entretanto, as suas ações contrariam no seu quê? No seu dia a dia. E eu queria que você contribuísse com esse conceito aí, dessa integralidade, algo que tem que ser pleno na nossa ação como crente. Que comamos, que bebamos, que façamos qualquer outra coisa, no dormir, no levantar, no assentar, no caminhar, no viver pleno, tem que glorificar a Deus. E é justamente o teu desafio, o nosso desafio, é em tudo glorificar a Deus. E aí alguém pode dizer, não, está sendo um radicalismo muito grande. Ou seja, o Senhor é claro em nos dizer isso. O Senhor é evidente em dizer que o mandamento primordial é de amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o mandamento primário da lei de Deus é o quê? É essa integralidade, é algo integral. Não pode ser um coração dividido. Eles não podem servir a Deus e a Mamon, não podemos servir a dois senhores. E é justamente sobre essa coisa ambígua, essa coisa que muitas vezes as pessoas querem associar e que são totalmente antagônicos, contrários. Amém. Essa temática, ela é de suma importância, meus queridos ouvintes. Você tem dois temas, pastor Zé Maria, que eu vejo que a igreja tem perdido e que nós precisamos urgentemente resgatar. Seria primeiramente o tema da graça de Deus, na salvação. A salvação não é pelas boas obras, mas unicamente pela graça, mediante a fé no sacrifício de Cristo Jesus. E a segunda temática que a igreja precisa resgatar, evangélica, urgentemente, é a vida cristã. Nós vemos de uma tradição medieval de que separava-se, como o pastor muito bem falou, sagrado e profano. O ser humano ele tem duas vidas. Quando ele se converte a Cristo, ele começa a viver uma vida para Deus no templo, mas a partir daquele momento que ele sai do templo, ele pode viver suas vidas. Ou deve se restringir do mundo e enclausurar-se num ambiente em que ele possa viver unicamente para Deus. Também a gente vê infelizmente hoje que muitas religiões ditas evangélicas, né, muitas igrejas evangélicas acabam fazendo isso, separando, fazendo uma barreira enorme
entre o sagrado e o profano. É claro, pastor Zé Maria, que eu queria deixar claro aqui, que há uma barreira entre de fato ser santo, entre o crente e o ímpio. Há de fato uma barreira que não pode ser quebrada, mas o que a gente quer dizer aqui, meu querido, é o seguinte, é que você, uma vez que confessa a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você em tudo, em qualquer obra, em qualquer ação da sua vida, em qualquer momento, Deus precisa ser o alvo daquela ação. Muitas pessoas hoje colocam Deus como um meio para realizar alguma ação. Por exemplo, muitas pessoas para conseguir um carro, casa, que são coisas boas e que Deus manda a gente trabalhar, mas muitas pessoas querem usar Deus como uma barganha e não Deus como fim. Ou seja, eu tenho um carro para glorificar a Deus, eu tenho uma casa para glorificar a Deus, uma família para glorificar a Deus. Perceba, o local de colocar Deus na nossa vida é como o filtro das coisas. Por isso que ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a nossa temática hoje seria essa, a integralidade do crente em tudo glorificar a Deus. Se, de fato, nós tivemos 99% da nossa vida dentro do altar do Senhor Jesus e 1% fora dele, nós não somos, de fato, integral e não somos crente de fato. Porque o serviço que o Senhor Jesus nos chama é negar-se a si mesmo, tomar a cruz, e é um serviço integral, é em tudo. Inclusive no meio religioso, no meio econômico, no meio escolar, no meio da família. Nós somos chamados a ver o Evangelho de Jesus em qualquer lugar, em qualquer momento, fazendo tudo para a glória de Deus. E eu queria... Só um momento aqui, a gente vê assim, de Gênesis a Apocalipse, essa obrigatoriedade do cristão. Você vê quando Elias faz aquele grande desafio com os profetas de Baal e de Azera, ele deixa bem claro, por que cocheais em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serve ao Senhor. Se Baal é Deus, serve a Baal. Ou seja, não se pode ter um altar dividido, não se pode ter uma vida dividida. A vida do cristão, ela tem que ser integral ao Senhor. E quando as pessoas fazem coisas na igreja e coisas do seu dia a dia, nós fazemos que não glorifica a Deus. E que a gente precisa rever isso, que Deus tem que ser a pedra fundamental. Hoje, como disse você, nós vemos nas igrejas em que as pessoas vão em busca de bênção, não do Deus da bênção. Exatamente. Eles não vão em busca realmente da face de Deus, da presença de Deus, mas das mãos a bênção de Deus. E você pode perguntar, pastor, quer dizer que Deus nos abençoou? Sim. Mas como disse você bem, ao Evangelho, disse bem claro, você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, qual o alvo seu? O reino. Agora, as bênçãos secundárias virão naturalmente. Eu não posso fazer uma campanha para a casa própria. Eu não posso fazer a campanha para ter um casamento perfeito. Não, eu tenho que fazer o quê? Um culto pleno de adoração ao Senhor, na igreja e fora dela. E as bênçãos virão a partir de quê? Da obediência. Agora, não pense assim que é uma barganha, ou seja, a obediência vai me resultar na bênção. Não. A bênção, de fato, já é um ato da graça, como a minha vida como um todo é da graça, né? Em tudo que a gente vê a ação da graça de Deus. Você vê que quando Jesus disse, tudo é possível ao que crer. Porque o cara chega assim, Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade, ajuda-me para crer. Até para eu receber alguma coisa de Deus, eu não tenho dignidade de receber nada. A fé é uma ação de Deus, é um dom de Deus, é uma ação de Deus. Você vê em tudo o homem sendo zerado e Deus em tudo sendo o quê? Glorificado. Em nenhum momento o homem pode ter um centímetro dessa glória. Pois o Senhor disse, a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor à imagem do escultor. Ou seja, a ênfase é 100% glória de Deus. É verdade. A gente vê na Escritura, pastor, que, como o senhor falou, de Gênesis Apocalipse, na criação nós vemos que Deus fez para a sua glória. No resgate de Israel, que é o seu povo do Egito, foi para a sua glória. Deus levantou reis como Davi para a sua glória. Deus castigou o seu povo para que o seu nome não fosse blasfemado, ou seja, para louvor da sua glória. Deus trouxe o povo do cativeiro da Babilônia por louvor da sua glória. Se você vai na Bíblia, você vai vendo que Deus em tudo fez para a sua glória. E não foi diferente no Evangelho. Deus nos resgatou, Deus nos amou, Deus nos predestinou, chamou para louvor da sua glória. Jesus Cristo foi e voltará para nos resgatar para louvor da sua glória, para sabermos que Ele é Deus. E assim, eu queria trazer alguns exemplos práticos aqui na vida do crente. E como é ser glorificar a Deus? Porque alguém pode estar pensando assim, então glorificar a Deus em casa é o que? Orar em casa, é trabalhar? Como é que funciona isso? Bom, o glorificar a Deus que a gente entende
em tudo exaltar a Deus e a face do Senhor. Em tudo adorar e colocar Deus ali naquele negócio. Por exemplo, segundo a Escritura, um pai glorifica a Deus quando ele ensina ao seu filho os caminhos do Senhor. Não tem coisa que glorifica a Deus do que o pai ensinar uma criança que está pequenininha a andar nos caminhos do Senhor. A própria palavra de Deus fala, ensina teu filho no caminho do Senhor, quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Outra coisa, uma mãe que ora pelo seu filho glorifica a Deus fazendo isso. Um comerciante cristão glorifica a Deus quando ele não rouba, ou quando ele trata com dignidade o seu cliente. Um médico cristão glorifica a Deus quando ele não trata o paciente como uma coisa, como mais um número, mas trata como uma alma, tem zelo, tem paz. Não glorifica a Deus só dizendo o nome de Deus em si, mas fazendo ações que glorifiquem a Deus. É o que Tiago fala, olha, prova-me a tua fé sem as tuas obras, que eu com as minhas obras te provo a minha fé. Então, o crente, o cristão, aquele que se entregou a Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, ele glorifica a Deus, tem uma vida completa no altar do Senhor. Tudo dele dentro total de Deus. Não é só a parte religiosa, isso tem que ficar muito claro, meus queridos. Se isso ficar claro na sua mente, a gente já fica muito feliz hoje. Porque o que tem que ficar aqui hoje, ensinamento, é o seguinte: tudo que você faz, tudo, olha o que Paulo fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Ele não fala algo, qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Eu queria dizer só um texto aqui pequeno, que se encontra em Romanos capítulo 11, verso 36. É um louvor do apóstolo Paulo. Ele fala assim para a gente: olha, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, agora eternamente. Amém. O que quer dizer aqui? Olha, Deus criou todas as coisas para a glória dele. Deus mantém as coisas para a glória dele. E o fim, ou seja, Deus criou as coisas para a glória dele. É a causa inicial, é a causa do meio que sustenta e é a causa final, para a glória de Deus. Então o que a gente vê aqui na Escritura é que todas as coisas, o ser humano foi criado para glorificar a Deus. E se ele não fizer isso, meu querido, ele está perdido. Porque Jesus Cristo veio, nos redimiu para ter uma comunhão com Deus, para glorificar a Deus. O céu só é céu de graça e bom porque Jesus está lá e a gente vai poder glorificar a Deus lá. E o inferno é tão ruim e tenebroso porque Deus está lá mais como de justiça e de ira. Verdade. Não é verdade? Samuel, só complementando aqui, uma coisa que eu quero assim também dar como frisar muito bem, é o conceito assim da ideia de que religiosidade não é santidade. A gente vê muitos crentes que eles são religiosos, porém não são santos. E a Bíblia não manda ser religioso, manda ser santo. Ser santo porque eu sou santo. Ser santo em toda a vossa maneira de viver, não é só algumas. E quantas vezes a gente é religioso, a gente é templário. Né? Eu sempre digo na igreja assim, um exemplo. Vamos supor, assim, o vídeo que você assiste no seu smartphone é o mesmo que é capaz de você passar no projetor da igreja no domingo? Se você assistir um vídeo de madrugada, se ele for o conteúdo realmente para glorificar a Deus, que você tenha a coragem de passar no domingo. A verdadeira religião, a verdadeira comunhão para com Deus é aquela interior. É aquela onde a Bíblia fecha, como é que diz, a porta do teu quarto, ora ao teu pai que está em secreto. Ou seja, a minha vida é a vida interior. E Deus não vai nos julgar, não a partir da vida do templo. Não a partir do pastor Zé Maria, um homem público em Sumé, não. É a minha vida interior. É o meu coração, é o teu coração. É o coração seu, ouvinte. Por isso que aí você observa bem assim a dificuldade que nós temos de lutar contra essa estética, contra essa aparência, sobre essa falsa religiosidade que o Senhor chamou de sepulcro caiado, que o Senhor chamou de farisaísmo, não é isso? E você vê o próprio profeta Samuel teve esse dilema ao ser chamado para consagrar o rei de Israel. E ele viu um mizarrão lá, o Eliabe, no capítulo 16 de 1 Samuel, a partir do verso 6, ele viu Eliabe, certamente está aí o rei que Deus escolheu, porque estava um formoso. E aí olha a resposta de Deus que é tão latente, diz: olha, não atentes para a aparência nem para a sua altura, porque o Senhor rejeita, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Ou seja, eu quero dizer aqui a você, Deus não vê você a partir da sua aparência. Toda hipocrisia cairá por terra.
toda falsidade cairá por terra. Por isso, sempre chegue diante de Deus com sinceridade. Chegue diante de Deus com o coração íntegro. Não com como é que diz, semelhante àquele indivíduo que estava orando, se auto-glorificando, porque era um bom dizimista, porque orava várias vezes, porque jejuava. Aí chega o publicano, nem ao céu conseguia olhar, dizer: eu sou o quê? Pecador. Um pobre pecador. Misericórdia. Aí Jesus disse o quê? Esse desceu justificado. Por isso, ou seja, aquele que de fato se exaltar, diz o texto, será humilhado. Aquele que se humilhar, será exaltado. E aí eu encerro de uma forma bem simples para você. Não se exalte diante de Deus, porque Deus jamais divide glória dele com ninguém. Glorifique o Senhor. Chegue diante de Deus com humildade. Não é com falsa humildade, mas com uma autêntica humildade. Exemplo disso é Davi. Davi pecou e reconheceu que pecou. Davi pecou e não ocultou o pecado. E muitas das vezes nós erramos muito, não meramente por fazer o ato, mas por ocultar o ato. Provérbio 28:13 é evidente isso. Aqueles que encobrem suas transgressões não prosperam. Aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Ou seja, o meu desafio, primeiramente, é reconhecer que eu errei. Primeiramente, é reconhecer que eu sou, muitas das vezes, um religioso. E que preciso, antes de ser realmente qualquer outra coisa, eu preciso ser um santo em Cristo Jesus. Conclua, Samuel, para a gente aí já trazer as considerações finais em nome de Jesus. Eu queria agradecer a presença e mais uma vez o convite do pastor José Maria. Dizer que é um privilégio falar com vocês. Eu sei que aqui o tempo é muito pouquinho, muito pequeno, é 30 minutos. Por isso eu queria convidar você, meu querido. Você que não tem uma igreja ainda, você que procura uma igreja. Procure a igreja que patrocina esse programa. É a Igreja Evangélica Congregacional. Fica aqui na rua Cisena Luiz Rafael, número 209, certo? Perto da praça, em frente à cadeia, muito fácil de achar. Nós queremos que você esteja lá conosco. Nós temos culto no domingo às 7 horas, terça-feira e quinta-feira às 7h30 da noite, no sábado, 7 horas também. Amém? Então, é isso. Você pode estar se perguntando, como é que eu posso glorificar a Deus? Como é que eu posso chegar até Deus? Bom, o primeiro caminho é o caminho do arrependimento. O pastor muito bem falou, isso aqui é através do Evangelho de Jesus Cristo. O convite que ele diz é: vinde até mim, todos que estão aqui sobrecarregados. Confie no Senhor Jesus, se arrependa de seus pecados, entrega a vida a Ele. Não tem coisa mais importante, meu querido, quando a gente morrer, o que vai importar é de fato a nossa alma. E que o nosso clamor é que você que ouve essa palavra, você que não conhece o Senhor Jesus, coloque a sua alma no altar dele e diga: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque de fato eu preciso de ti, eu preciso da tua graça, eu não tenho nada, não pode ser por boas obras, não pode ter nada de bom, mas só o Senhor tem graça e paz. Então é isso, meu querido, muito obrigado, bom dia. Amém. Deus abençoe aí o Samuel pelo auxílio, nosso sonoplasta César Alexandre, que sempre está conosco nessa labuta. Fica aí com o próximo programa.